Oi, pessoal. É a Kátia Moraes, consteladora familiar, terapeuta energética. E hoje eu vim aqui falar para você sobre como a gente faz para nos desconectar de um passado difícil. Como a gente faz para aceitar um passado complicado, um trauma, uma dor, às vezes uma mágoa, né? Que nos prende, nos impede de seguir. E muitas vezes eu atendo pessoas com muita resistência em aceitar esse passado, deixar para trás, seguir rumo a uma vida nova, diferente, né? E de fato é muito difícil a gente trabalhar esse novo olhar, esse movimento de deixar para trás, deixar aí tudo aquilo que nos magoou, que nos deixou machucados, e também as histórias dos nossos ancestrais, né? Porque às vezes tem uma história tão difícil da nossa mãe, do nosso pai, que foi deixado para trás em alguma situação, que foi injustiçado. Às vezes a gente tem assassinatos na nossa família, né? Então, assim, é tudo muito complicado. Às vezes não vai tão longe, às vezes é um casamento que não deu certo, é uma traição, é uma dificuldade com um amigo que a gente se sente traído e a gente fica preso ali. Então, eu queria dar um exemplo para vocês da motivação que deve nos guiar rumo ao futuro, deixando e aceitando esse passado. O mais saudável, o ideal para cada ser humano é que ele crie a vida dele com propósito, que ele tenha sonhos, que ele tenha objetivos, que ele vá em direção a esses objetivos, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer construir uma família, quer construir uma empresa, quer construir uma profissão, quer construir coisas, né? Às vezes o sonho da pessoa é conhecer vários lugares, mas para isso ela precisa de condições financeiras, ela precisa se sentir mais livre para poder realmente se soltar, às vezes até mesmo naquela situação assim, eu não consigo fazer toda essa viagem, conhecer esses lugares, porque eu não consigo deixar minha família, ou a minha família nunca fez isso, a minha família nunca saiu daqui como eu vou sair, né? Mas o que é que a gente precisa focar? A gente precisa focar no nosso objetivo, no nosso futuro. E é muito importante ter objetivo, né? Ter um propósito, um lugar para ir, uma vontade de conquistar algo. E para isso a gente precisa olhar para frente. Então, quando a gente está focado nas histórias do passado, é como se a gente tivesse ali, né, um objetivo no futuro, mas a gente está andando olhando para trás. E olhando para trás, a gente não vai longe. A gente cai, a gente anda devagar. Olhando para os lados, a gente não vai longe. A gente tem que olhar para frente. Se eu estou andando na rua e eu quero chegar à praça tal, eu tenho que olhar em direção ao caminho que eu tenho que fazer para chegar a essa praça, né? Se eu andar em direção a essa praça, olhando para trás, eu corro um sério risco de cair, de tropeçar e vai ser mais demorado. Se eu ficar olhando muito para os lados, da mesma forma, eu preciso ter o olhar em direção ao lugar que eu quero chegar. Então, quando a gente tem um propósito, um objetivo na nossa vida, a gente tem que olhar para frente. A gente não pode ficar focada no passado ou focada numa situação que aconteceu com um marido, um amigo, uma dificuldade que aconteceu ali atrás. Porque eu falo para os lados, porque quando as questões são com pessoas do mesmo tamanho, segundo a constelação, que são os amigos, os irmãos, os cônjuges, os relacionamentos, eles estão de lado. E muitas vezes a gente não está olhando exatamente para os ancestrais que estão no passado. Às vezes a gente está olhando para o lado, para uma relação de iguais que não deu certo, né? Então, se você tem interesse de conquistar alguma coisa, olha para frente. Deixa o passado lá atrás, porque a gente não consegue mudar o passado. Mas se a gente for para frente revoltado com o passado, a nossa cabeça vira para trás o tempo todo.
Então, o que a gente precisa fazer? Aceitar esse passado do jeito que ele foi, com a consciência tranquila de que é impossível voltar lá e mudar alguma coisa. Então, se eu não posso mudar, o máximo que eu posso fazer é aceitar, deixar lá atrás o que aconteceu e seguir a minha vida com a sensação de que sim, eu posso deixar esse passado para trás e eu posso seguir olhando para frente. Eu posso deixar esse passado que está aqui de lado, esse relacionamento que não deu certo, e seguir olhando para frente. Porque se eu fico olhando para trás ou para o lado, fatalmente eu vou encontrar na minha caminhada algo semelhante ao que eu estou olhando. São as repetições. Então, se eu fico sempre questionando o meu último casamento, onde eu fui traída, questionando os homens, questionando tudo o que aconteceu, eu acabo encontrando situações parecidas no meu futuro. Eu atraio aquilo que eu não aceito. Se eu questiono o destino dos meus pais, algo que aconteceu lá atrás, da mesma maneira, eu acabo atraindo situações semelhantes. E isso pode ser muito bem trabalhado através da constelação familiar, e tem também a forma de trabalhar isso pelo Theta Healing, eliminando, trabalhando essas memórias do nosso passado e até memórias dos nossos ancestrais, percebendo que aquilo já passou, que aquele tempo foi concluído e que a gente tem direito de seguir em frente de uma nova forma. Então é muito importante esse movimento de olhar para frente e aceitar o passado. E essas técnicas trabalham isso com muita profundidade e é assustador às vezes, como que de repente, após uma sessão dessa, a gente muda completamente o nosso jeito de caminhar na vida. Então fica aí o convite para vocês, olhem para frente, aceitem o passado e vamos caminhar. Se está muito difícil, procura ajuda. Uma constelação familiar, uma sessão de Theta Healing pode ajudar bastante. Se tem alguma dúvida, pode me perguntar, eu estou sempre aqui. Sigam o canal, ativem o sininho. É um prazer falar com vocês sempre. Encaminhe o vídeo para os amigos, que vai de repente ajudar alguém. Um beijo.